Hello everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na nossa aula 41, ou seja, a gente já está se aproximando mesmo do final das nossas aulas aqui do primeiro ano e vamos sair do futuro. Esquece o futuro e a gente vai fazer uma volta. Vamos voltar aí um pouco para o passado, mas um passado até bem mais distante. Hoje vamos falar muito sobre o passado e vamos falar sobre a estrutura de used to. Já ouviu falar sobre isso? Sabe quando você tem essas frases que você lembra do seu passado e fala que você costumava andar de bicicleta quando você era criança, costumava brincar de tábua quando você era criança, que você passava muitas horas tomando banho naquele rio quando você era criança, porque vocês são adolescentes, então tem que ir lá na fase criança ainda, né? Portanto, hoje você vai aprender a usar todas essas estruturas em inglês. E para isso a gente vai usar o passado. Let's go! Aula 41.1 e a gente vai destravar o passado hoje. Unlocking the past. Destravar esse passado aí com a aula do used to, que é a aula que a gente vai aprender a falar essa questão de eu costumava fazer isso, eu costumava fazer aquilo, eu nadava, eu passeava, esse ava da vida. Pois é, e para isso a gente vai usar a estrutura do used to. Portanto, na aula de hoje vamos ver o uso da forma verbal do used to, características do used to, formas afirmativas, negativas e interrogativas as always. Portanto, destravando o passado, unlocking the past. Used to, unlocking the past, discover the power of the used to structure in English and learn how to talk about the past with easy and accuracy. O que acontece aqui? A gente vai descobrir o poder da estrutura do used to no inglês, tá? E a gente vai também, aprender a falar do passado de forma fácil e com precisão, de uma forma mais apurada, tudo bem? Então, olha só, vai ser uma aula onde todas as nossas frases estão em inglês, que é uma aula simples, uma aula até curta, digamos assim. E a gente ainda tô bocejando, gente, desde a primeira aula que comecei a gravar, não sei o que foi, acho que é o remédio, mas vamos lá. Forming the used to structure. Primeiro de tudo, first of all, você vai olhar muito bem isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura aqui? Tá vendo isso? É o que você vai usar. Então, used to. É isso. Já vou explicar o que ele significa, por que você está achando que ele é uma palavra parecida, que você, com certeza você já viu essa palavra em alguma outra situação. Então, vamos lá. If you're familiar with the simple past tense, se você é familiarizado, com o passado simples, que a gente já estudou, forming used to, formal used to, will be a breeze. Vai ser facinho. Olha aqui o meu futuro dizendo que será bem tranquilo, bem fácil, bem calmo. We use the subject followed by used to. Nós usamos o sujeito seguido do used to, sujeito seguido do used to, plus, mais, the base form of the verb, mais a forma base do verbo. Base form, a forma base do verbo, que é aquela forma que eu sempre falo para você, a forma que acompanha aquela palavrinha, o to. Portanto, olha aqui, ó, o to aqui, ó, e tá aqui dessa vez. Tanto que eu falo nele, ele apareceu. For example, por exemplo, I used to play piano. Ou he used to live in New York. O que é isso? I used to play piano. Eu costumava tocar piano. Ou eu tocava piano. Pode ser assim também. Você pode traduzir para eu costumava
ou eu tocava. Eu gosto mais de falar no used to, eu gosto mais de falar com essa ideia de eu costumava, porque realmente é isso que significa. Ou então, he used to live in New York. Ele costumava morar em Nova York. Então, se você costumava, a ideia é lá no passado, né? Olha esse verbo aí. Então, costumava não costuma mais, essa é a ideia. Então, olha só. Vamos entender o seguinte, você vai ter aí os regular verbs e os irregular verbs. Você sabe, né? O passado você vai ter os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Então, olha só. Use the base form of the verb. Use a forma base do verbo. Example. Temos aí cook. Temos cooked. O que é isso? Lembra lá dos verbos regulares? Que para você deixar eles no passado, você precisa colocar o ED ao fim deles. Alguns você só vai colocar o D, outros você vai colocar o ED, outros você vai colocar o I, E e depois o D. São as regrinhas lá de formação dos verbos no passado para verbos regulares. Isso a gente estudou na nossa aula de passado simples, na nossa primeira aula. Já passou, inclusive. Então, olha só. I used to cook at home. Tá vendo? Eu tô usando a questão do ED no meu verbo principal? Não, não estou usando o ED no meu verbo principal. O meu verbo principal, que é o verbo cook, ele não vai mais, aliás, ele não vai ficar no passado, cooked. Não vai ficar assim. Você vai usar ele na sua forma base. E dessa vez com o to, eu sempre falo, forma base sem o to, agora na forma base mesmo. A estrutura de used to, ela é fixa. Isso aqui sempre vai vir em todas as frases. É fixo, é fixo. Só que vai ter uma coisa que vai mudar nas frases negativas aí, tá? Nas frases negativas vai ter uma mudança aí de uma situação, tá? Portanto, como eu falei pra vocês, vai ter aí uma pequena diferença nas frases negativas e interrogativas, tudo bem? Então, olha só, como eu falei, used to é fixo, que é isso aqui, é fixo. Vai ter uma mudança nas negativas e interrogativas, mas ele é fixo, tá? De certa forma é fixo. A ação que você costumava, porque isso aqui vai ser costumava, tá? A ação que você costumava fazer, ela vai vir na sua forma base e dessa vez o to vai estar acompanhando ela. Tá? Que é esse to aí que vem do lado. Então, I used to cook at home. Eu costumava cozinhar em casa. Ou eu cozinhava em casa. Tudo bem? Os irregular verbs, você sabe muito bem. Use the base form of the verb. Example. É para você usar a forma base do verbo, da mesma forma aqui dos verbos regulares. Você sabe muito bem que nos verbos irregulares, o passado, ele vai mudar. Então, olha só, lembra do go? Ele vai para went. Tá? Só que você não vai usar esse went nas frases com used to. Você vai usar o go. O go, naturalmente, o go, tá? É isso que você vai usar. Porque você já vai ter aqui esse used, digamos aí, demonstrando o passado. Então, você não vai usar o verbo, tá? O outro verbo, que é a ação que você costumava fazer. Aqui no caso é to go to the beach. Eu costumava ir à praia, ele não vai vir no passado. Então, esquece a questão de regulares e irregulares no passado com a questão do used to, que você não vai usar o verbo no passado. O verbo que vai vir no passado é o verbo used, que inclusive é um verbo, tá? Você lembra lá? É isso que eu ia falar pra vocês. Vocês conseguem lembrar dessa palavra to use? É o verbo usar, usar. O passado dele é um passado regular, portanto, ele recebe o D no final, já que o verbo termina com E. Então, só que aqui ele não vai ter ideia de usar. Esquece usar. E used to vai ter agora o significado de costumava. Costumava. Esse to é a partícula que vem, que precede o verbo principal, que é o verbo da ação que você costumava, deixava de costumar fazer alguma coisa aí, tá? Claro, isso apenas para passado. Você não está falando aqui sobre eu estou acostumado, você não está falando sobre estar acostumado, você está falando de costumar no passado. Existe essa questão de você fazer frases com inglês com eu estou acostumado e tal, mas aí é outra estrutura.
Então, pensa bem que a gente está falando sobre coisas relacionadas do passado. Agora sim, sobre a questão de perguntas e negações, questions and negatives, o que você vai fazer? Olha aí a diferença. A gente vai adicionar o did. Quem é esse did? Você sabe, é o auxiliar do passado. Ele sempre vai vir nas frases negativas e interrogativas. E você vai adicionar ele com not as necessary, ou seja, assim que necessário, né? Para frases negativas, tá? Para frases negativas. Temos aí 2 exemplos. Ó, frase interrogativa e frase negativa. Qual é a diferença de uma para outra? É claro que a estrutura de interrogação, você tem o did na frente do sujeito, e na de negativa você tem o did até na contração com not ou não, porque você pode muito bem fazer assim, did not. Você sabe muito bem que pode escrever assim também, sem problema nenhum. Ou didn't, que é também muito utilizado, mas só que ele é informal. Pronto, agora que veio a palavra, informal. Então, did you used to eat meat? Você costumava comer carne? Or, I didn't used to like coffee. Eu não costumava gostar de café. Só que não tem isso só não. Qual é a outra diferença que você tá olhando aí das frases negativas? Essa aqui, da interrogativa para a frase afirmativa que a gente viu aqui. Tem uma diferença sim. Então, assim, uma vez que você usa o did, que é o auxiliar do passado, tu já não vai usar o de, ou seja, a famosa flexão verbal de verbos regulares no passado do used. Você não vai usar. Olha só como ele vem na sua forma normal, sem o de no final. Isso nas frases negativas e interrogativas. Porque uma vez que você usa o auxiliar did, o verbo ele já deixa de ficar no passado, naturalmente. Então, tu não vai usar o de no final de frases afirmativas ou de frases negativas e interrogativas, tudo bem? Desculpa aí que às vezes eu falo uma palavra, mas não é o que eu tô pensando. Mas é negativas e interrogativas que tu não vai usar esse de. Tu vai usar esse de apenas em frases afirmativas. Tudo bem? Então, olha só. Uma vez tendo dito isso, você já sabendo essa questão, vamos lá. Examples of used to in the present and past. E, inclusive, você não vai falar esse de. Você não pronuncia esse de. Você vai falar used to, tudo junto. Used to, tá? Então, vamos lá. Present. Olha só. I used to practice yoga twice a week, but now I don't have much time. Então, assim, era uma questão que essa pessoa costumava praticar yoga 2 vezes na semana. Então, é algo ainda presente na vida dela, só que ela não está tendo muito tempo mais. Vamos supor que há 3 semanas ela não está tendo muito tempo de fazer a yoga dela. Então, não é um passado tão distante assim, mas ela optou por usar a questão do used to para comentar essa questão, que ela costumava praticar yoga 2 vezes na semana, mas mas agora ela não tem mais tempo. Então, ações lá no passado, que é realmente o uso desse nosso used to, ou situações lá no passado, onde você vai usar, olha essa frase. When I was a kid, quando eu era criança, I used to love playing outside with my friends. Quando eu era criança, eu costumava amar brincar lá fora com os meus amigos. Ou eu amava, pode ser também assim, ou eu amava brincar lá fora com meus amigos. Sem problema nenhum também traduzir assim. Para falar de profession, de profissão, só que é apenas para você ver a questão do used to sendo empregada em questões, até como profissão. Ó, before becoming a teacher, ó, é bom, né? Olha, antes de se tornar professor ou professora, she used to work as a car mechanic. Ela costumava trabalhar como mecânica. Certo? Então, olha só. Veja bem, 3 formas de você usar aí o used to, que é o nosso famoso costumava.
E vamos lá para mais questões. The affirmative form, a forma afirmativa. Na forma afirmativa, você tem a seguinte situação. Definition. The affirmative form of used to is used to talk about past habits or actions that happened regularly but not longer occur. Ou seja, a forma afirmativa do used to é usada para falar sobre hábitos passados ou ações que aconteciam regularmente, mas não acontecem mais. Certo? Ou seja, essas situações que a gente acabou de falar também se incluem nessa, obviamente. Vamos lá. Example sentences. Sentenças aí de exemplo para vocês. I used to drink coffee every morning. Eu costumava beber café toda manhã. She used to play tennis when she was young. Ela costumava brincar de tênis quando ela era mais jovem ou mais nova. Tudo bem? Então já sabe que na forma afirmativa, tu precisa usar o used com o D no final. Esse D no fim dele, esse D não significa que faz parte da palavra, até porque o verbo ele é assim. Mas na forma afirmativa eu preciso usar esse verbo no passado, e uma vez que ele é irregular, ele vem com esse D no final, mas eu não pronuncio esse D. Não pronuncio esse D, tudo bem? Aqui eu não pronuncio ele. Se eu usar esse verbo na sua forma de que significa usar no passado, eu usei isso, eu usei aquilo, aí sim eu vou pronunciar esse D. Mas, como não é uma questão agora de você dizer que costumava, aí existe essa regrinha, você não vai falar esse D, você não pronuncia ele. E você fala tudo junto aqui, ó. Used to drink. Used to drink, costumava beber. Used to play, costumava jogar. Used tips, ou seja, dicas de uso. Used to talk about things that happened frequently in the past, but do not happen now. Como eu falei, a gente usa esse used to para falar sobre coisas que aconteceram frequentemente no passado, mas não, but do not happen now, mas não acontecem agora. Temos mais aqui definition, definição. Só que agora da forma negativa, tá? Ó, the negative form, esse meu O é ótimo. Ó, the negative form of used to is used to negate past habits or actions that no longer occur. A mesma situação lá da forma afirmativa. É usado para negar hábitos passados, só que agora você vai negar, né? Hábitos passados ou ações que não acontecem mais. Tudo bem? E a gente tem aí example sentences, sentenças aí de exemplos para vocês. I didn't used to like coffee. Eu não costumava gostar de café. She didn't used to play tennis. Ela não costumava jogar tênis quando ela era mais jovem. Qual a diferença aí da afirmativa para negativa? Maior diferença, além do not, né? Porque o not, ele vem de qualquer forma, porque você está negando, como é que você não vai colocar o not? Você tem que colocar que ele vem aqui. Ele vem aqui. E aqui é onde? Entre o meu auxiliar do passado, ele pode vir assim ou pode vir assado. Ou seja, você pode colocar sem contração, que é formal, e com contração, que é informal. E outra coisa muito importante de você lembrar é que o verbo use já não vem mais com o D. Tá vendo? Ele não vem mais com o D nas frases negativas. Você não vai usar esse D. Por que que não usa o D? Por conta do auxiliar. Lembra lá, tudo bem? Então, use tips, a questão lá das dicas de uso. Use didn't used to talk about things that were not true in the past but are now true. Ou seja, você vai usar o didn't used to para falar sobre coisas que não são mais verdades no passado, mas but are now true, mas agora são verdades, né? Então, vamos supor, quando eu falo assim, I didn't used to like coffee, eu não costumava gostar de café, é porque no passado eu não costumava, mas aparentemente eu gosto agora. Então, eu não costumava gostar de um monte de coisa no passado, mas que agora eu gosto.
E isso vai acontecer muito na vida da gente. A gente vai realmente deixar de gostar de coisas que nós gostamos e começar a gostar de coisas que nós não gostávamos. Isso pode acontecer. Então, vamos para a interrogative form, que vai seguir a mesma regra da forma negativa no uso do did, tá? E no uso do use, onde você não vai ter mais o de, né? Mas o que vai acontecer agora? Se trata de perguntas, né? Definition, definição. The interrogative form of used to is used to ask questions about past habits or actions that no longer occur. Ou seja, forma interrogativa do used to é usado para falar, olha aí, ó, eu nem tinha me tocado, né? Porque olha só, é usado, is used. Eu posso falar esse de e eu traduzo para é usado quando esse verbo está com a função de falar sobre, de ser usado. Já aqui ele não tem a função de usado não, aqui ele está com a tradução de costumava, tá vendo que loucura? Pois é, mesma palavra, funções diferentes, traduções diferentes. Aqui eu falo de e aqui eu não falo esse de, tudo bem? Então, used to é usado para falar sobre questões, perguntas sobre o passado, hábitos passados, orações, muito bem, ou ações que não ocorrem mais. Example sentences, olha só um exemplo aí de sentença. Did you used to be naive? Ah, quem não, né? Did you used to be naive? Você costumava ser naive, não é bobo. Eu queria falar bobo, mas não é. Naive é uma pessoa ingênua, pronto. Did you used to be naive? Ou did she used to play the piano? Ela costumava tocar piano? Qual é a diferença daí para a forma afirmativa? E a mesma questão de igualdade lá para a forma negativa é que a sua estrutura de used to não tem mais o de. E por que não tem mais o de? Por conta do auxiliar did. Com ele na frase, o de já vai sumir do meu verbo, que a gente vai traduzir para costumava, tá? Use tips, ou seja, dicas de uso aí para vocês. Ó, use did or didn't use to form a question in the past. Por que eu usei essa estrutura de didn't use to? Porque existem perguntas negativas, tá, gente? Geralmente não trago aqui para vocês essas perguntas negativas, mas elas existem, tá? Então, aqui tá dizendo para vocês o seguinte: use o did, used to ou didn't used to, quando a pergunta for negativa, para formar perguntas no passado, tá? Com essa ideia aí de coisas que você costumava fazer, deixava de fazer no passado, tá? E olha só, agora a gente vai para uma outra situação da aula, beleza? E a gente tem o seguinte, a gente também tem uma outra opção de usar outro verbo, que é esse verbo aqui que vocês conhecem muito bem, eu acho que vocês conhecem, que é o would, que é um verbo modal em inglês, e que ele vai ter aí algumas traduções dependendo do contexto. Então, o que eu vou falar aqui para vocês não significa que ele somente vai ser usado dessa forma. Você vai encontrar esse verbo, por exemplo, pessoas que estão no restaurante pedindo comida, pedindo bebida, elas vão usar muito esse verbo aqui, muito. Só que lá ele vai ter um significado. Aqui nessa questão ele vai ter outro significado, tudo bem? Então você também tem a opção de usar, além do used to, esse verbo modal. O would é um verbo modal, assim como o verbo will do futuro é um verbo modal. E esse verbo modal, ele vai ter uma pequena diferença aí entre o used to, tá? Então, assim, basicamente, você vai usar o used to e o would, você vai poder usar ou um ou outro, tá? Com verbos de ação. Verbos de ação. Tanto faz um
tanto faz outro. Só que o would é um verbo que ele vai te dar aí mais uma ideia de saudosismo. Às vezes você vai querer optar por usar o would porque ele vai dar uma ideia mais de saudade de uma coisa. Ele vai trazer uma carga de saudosismo aí na sua frase. Mas, independentemente disso, você saiba que você pode usar os dois na frase, tanto um quanto o outro, tá? Para verbos de ação, somente verbos de ação, tudo bem? Aí você vai ter uma outra parte lá da aula que eu vou trazer para vocês, que você só vai poder usar o used to ao invés do would, tudo bem? Então, olha lá. Both, os dois, used to and would, essas duas estruturas, can express past habits, podem expressar hábitos passados. But they are not always interchangeable. Mas eles não são sempre intercambiáveis, como eu falei para vocês. Vai ter uma parte lá que você não vai poder usar o would, somente o used to. Use used to, use o used to, que significa aqui nessa questão como costumava, when talking about long-term repeated actions in the past. Quando a gente está falando sobre ações de longo prazo que foram repetidas no passado. Isso também é usado com would, tá bom, gente? O would também são ações repetidas que aconteceram lá no passado, tudo bem? We use would when discussing a repeated action that interrupted or occurred in the middle of another action. E a gente também pode usar o would quando estamos falando de ações repetidas que foram interrompidas ou ocorreram no meio de outra ação. Por exemplo, I used to swim every day. Eu costumava nadar todo dia. And while I was studying, e enquanto eu estava estudando, I would take short breaks to stretch. Eu costumava ou eu tirava intervalos para me stretch, que eu estou acabando de fazer aqui, que é a questão de você stretch, é isso aí, a questão de você se esticar, isso, se esticar, até porque a pessoa estava estudando, ela levantava para se esticar. Essas informações que eu trouxe aqui para vocês são fatos, mas também não vou negar para vocês que a gente também pode usar o would aqui nessa situação, quando nós falamos de ações repetidas, né, com longo termo, longas aí, que foram repetidas lá no passado diversas vezes. Porque a gente vai usar essa questão do used to, tanto esse quanto o would, para falar de ações que a gente costumava fazer lá no passado e elas eram ações que a gente fazia constantemente. A gente fazia isso numa frequência grande, certo? Quando, por exemplo, você ia para a escola. Você foi para a escola, vamos supor, você está no primeiro ano, daqui a pouco você termina, você sabe que você começou para a escola lá no prezinho. Então, a gente entra na escola criança e sai praticamente adulto, né? Final da adolescência aí. Então, são muitos anos e são ações repetidas, né? Então, você pode usar, fazendo um paralelo aí para mostrar para vocês. Quando eu falei só para mente usar o used to aqui, também você pode usar o would nessa questão, tá? Então, vamos lá porque eu quero falar que é isso aqui. O used to e o would, que a gente vai traduzir esse would no final do verbo, quando ele fica do lado de um verbo, como você pode ver aqui, para essa questão de falava, andava, começava, trabalhava. A gente vai falar com esse final, até porque esse would ele tem outros finais, outras terminações verbais. E uma delas é essa que eu acabei de falar para vocês, quando a gente usa com essa questão do used to. Então, o used to, que é essa questão do costumava, e o would, que é esse verbo que quando fica do lado de outro, a gente vai dar para esse verbo essa questão de flexão verbal, como aqui é take, a gente vai traduzir para pegava, porque o take ele vai ter várias traduções. Só que o would take aqui
eu poderia traduzir ou pegaria ou pegava. Mas a ideia aqui não é pegaria. Esquece esse pegaria porque, na verdade, você vai usar isso para outra situação junto com would. Aqui vai ser pegava porque nós estamos falando de coisas que aconteciam com frequência no passado. Então, se é passado, é pegava, tá? Então, a gente vai usar esses dois com verbos de ação. Ação, viu? E ações que aconteciam com uma certa frequência. Então, they didn't used to have dinner together. Eles ou elas não costumavam jantar juntos. Tudo bem? Então, frase negativa, o meu use não recebe o de aqui. Todo mundo já sabe disso. Frase interrogativa, o meu use não recebe o de aqui. Todo mundo sabe disso. Did your dog used to pee inside the house? O seu cachorro costumava mijar, fazer xixi, que é esse verbo aqui, o pee, inside the house, dentro da casa? Agora, uma frase com would, que eu também posso usar com essa situação. Porém, o would ele traz uma carga de mostrar aí uma intenção de saudosismo. Não que o used to não trouxesse isso, mas o would ele traz muito mais essa carga de saudosismo. Então, olha só. When I was in college, quando eu estava na faculdade, I would take Campus Unir. Eu pegava o Campus Unir. Costumava pegar o Campus Unir ou eu pegava o Campus Unir. Então, traz uma carga aí de saudosismo. Tudo bem? Agora, a diferença é essa aqui que vem logo em seguida. Quando a gente está falando de non-action verbs or stative verbs, que são aí diferentes, ou seja, quando nós estamos falando de verbos que indiquem um estado ou não mostram uma ação, indiquem um estado ou não mostram uma ação, que é o non-action verbs, a gente só vai poder usar o used to. Não vai estar correto usar o would para verbos de estado e em que não possuem, que não indiquem uma ação, tá? Então, presta bem atenção nisso aqui, que nesse caso você não vai poder usar o would. Então, olha só. When I was little, I used to believe in Santa Claus. Believe é um verbo, mas não é um verbo de ação, tá? Não é um verbo de ação. Você acredita, mas não é um verbo de ação. Portanto, eu não posso usar o would aqui, eu não posso usar esse aqui que demonstra saudosismo, não posso. Então, quando eu era criança, eu costumava acreditar em Papai Noel. Então, used to, você percebe que o de vem aqui porque é uma frase afirmativa, portanto, ele vem. E no nosso segundo exemplo, eu tenho aqui, when I was a kid, I used to have a pretty cat. Quando eu era criança, eu costumava ter um gato preto. Aqui, o meu ter não é no sentido de, por exemplo, eu estou tendo um dia bom. Aqui, o meu ter é no sentido de posse. Portanto, não é um verbo de ação, né? Todo mundo concorda que não é uma ação. Então, com esse verbo to have, quando ele dá a ideia de posse, eu preciso usar o used to. Não estaria certo eu falar when I was a kid, I would. Eita, ficou muito feio. I would have a pretty cat. Não vou usar porque não é um verbo de ação. Então, presta atenção nisso aí, tá? E olha só. The used to structure can help bring the past alive and make it easier to talk about. A estrutura do used to pode ajudar a trazer o passado à ativa e fazer fica mais fácil de falar. Use this class to master. Use essa aula para você ficar porreta aí no used to in your everyday English conversation, na sua conversação diária de inglês. Temos aí um practice rapidinho, olha só. Which sentence
uses used to correctly. Ai, qual é a sentença que usa a estrutura do used to corretamente? Vamos lá, vamos lá. Olha aí, a gente estudou, a gente sabe muito bem que a gente vai usar sujeito, mais a estrutura de used to, mais o verbo na sua forma base, tá? E o restante da frase. Então, o que você tá vendo aqui? O que esse verbo to be tá fazendo aqui? Eu não sei, tá errado. Na letra B, he used to, o que esse verbo com ing tá fazendo aqui? Tá errado. Também não. Na letra C, she used to live in New York. Estrutura correta, sujeito, used to tá correto, o verbo também tá correto, que é a ação que eu costumava. Morar não está no passado aqui, está na sua forma base, tá correto, portanto, letra C. O que estava errado nas outras? They used to visit their grandparents yesterday. They used to visit their grandparents yesterday. E yesterday que tá errado, porque eles costumavam visitar os pais dele ontem, o erro tá aqui na expressão de tempo. Não faz sentido usar ontem para uma frase com used to, entendeu? E na letra E, we used to will go hiking. O que o will tá fazendo aqui no futuro? Nada a ver aqui no futuro, portanto não. Na 1 não, na 1 vai para 3, na verdade é 2, né? Mas aí eu pulei. Então aqui você escolher a forma correta do used to for the given sentence. Então aí tem uma forma correta para você escolher. Qual seria a forma correta? Olha a frase. I, play. Então a ação é tocar piano quando eu era mais jovem. Então você precisa colocar a estrutura de costumava, aquela estrutura de costumava. Você tá vendo aí que a gente não tem a opção de would, né? Beleza, então você não vai quebrar a cabeça com isso. Se é um verbo de estado, um verbo que não tem ação, então você não vai quebrar a cabeça com isso. Vem verbo to be na estrutura de used to? Não vem verbo to be. Vem verbo to be no passado, na estrutura de used to? Também não vem verbo to be no passado. Certo? Aqui tá certo? Estaria certo se tivesse nessa minha frase aqui uma frase negativa ou interrogativa para eu poder usar isso aqui. Como é uma frase que aparentemente não tem aqui a minha negação e interrogação, então eu não vou poder usar essa estrutura. Na letra D, didn't used to, na negativa, tá correto. Na letra E, didn't used to, tá errado. E o que tá errado de uma para outra? O que tá errado é isso aqui, ó, o D. Eu não posso usar o D quando eu estou usando o verbo auxiliar do passado. Portanto, a resposta correta é a letra D. I didn't used to play the piano when I was younger. Eu não costumava tocar o piano quando eu era mais jovem. Frase na negativa, estrutura corretinha do did, mas o not used sem o D, porque eu estou usando o did aqui, e o to que é fixo, tá? Que vem antes do meu verbo, que é o verbo que diz a ação que eu costumava fazer ou não. Fica aí as referências para vocês. And that's it for today, folks. Por hoje é só, o assunto é fácil, espero que vocês tenham compreendido. De qualquer forma, tem revisão e atividade na próxima aula. See you next class. Bye, bye.